Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a resistência. É incrível o quanto de poder a gente dá para isso e o quanto a resistência tira a nossa energia, né? Tem uma lição do livro que eu falo aqui em todos os meus vídeos, que é um livro que eu estudo há muito tempo, chamado Um Curso em Milagres. Ele tem uma lição que se diz: se eu me defendo, sou atacado. E nessa lição, que eu não vou ler agora para vocês, que é uma lição bem grande, né? Basicamente o que ele explica é que quando a gente exerce uma força, né, de rejeição a algo, né? Não é só de ataque, mas de rejeição a algo, aquilo continua existindo na nossa vida. Vocês sabiam que é assim que funciona a mecânica do universo? Sim, porque isso tem a ver totalmente com as leis universais, tá? É assim que funciona, né? Por isso que se vocês forem começar a estudar autoconhecimento, vocês vão se deparar, principalmente texto Zen, né? O Zen, budismo, fala muito sobre isso, né? Sobre um princípio da não resistência, né? Jung falava muito sobre isso também, né? O psicanalista Jung falava muito sobre isso. Tudo aquilo ao qual você resiste, persiste, porque a gente dá energia para que a gente sustente aquilo, entendeu? Assim, não interessa se você tá gostando daquilo ou não. Você tá botando um foco naquilo, você está resistindo àquilo, só pensa naquilo, só olha para aquilo e resiste porque você sente medo. E esse medo que você tá sentindo vai emanar uma vibração que vai trazer para cada vez mais perto de você aquilo ao qual você resiste. Porque toda resistência, né, ela faz com que você sinta medo. Você resiste porque você não quer aquilo perto de você, né? Você resiste porque você não quer aquilo em você, por exemplo, no caso de uma doença, né? Toda doença tem a ver com resistência, tá? Falta de dinheiro tem a ver com resistência. Eu estou resistindo ao fluxo universal de prosperidade que é um direito meu. Com o que eu resisto? Eu resisto com os meus pensamentos, eu resisto com o meu julgamento, eu resisto achando que eu não sou merecedor, eu resisto achando que aquilo é o melhor que eu posso conseguir, então eu não devo dar um passo adiante, ou eu não devo soltar uma ideia, né? Muitas vezes a gente estanca a nossa energia, né? No caso, por exemplo, de uma doença, porque tem algo que a gente tem que mudar, uma ideia dentro da nossa mente que a gente tem que mudar, né? Que é negativa e que é mentirosa e que é ilusória, né? E a gente fica sustentando aquela ideia, né? E aí vem uma ideia verdadeira que te fala: olha, solta isso aí, não faz sentido, ou esse não perdão, né? Ou esse medo que você tem dentro de você. Você está carregando dentro de você, inclusive de forma sistêmica, né? No caso das doenças, por exemplo. Às vezes é uma coisa que está lá atrás, né? Nos familiares, né? É uma coisa, uma resistência que já vem de família. E você tem que descobrir o que é. Claro que eu não posso fazer isso por você. Mas a questão é que a resistência, ela cria esse tipo de situação. Ela cria o sofrimento. Tudo que tem a ver com resistência tem a ver com sofrimento, tá, gente? Eu escrevi uns textinhos aqui sobre resistência, eu quero ler para você. Olha aqui. A resistência é a incapacidade de soltar as rédeas das nossas decisões a quem vê e sabe mais do que nós, no caso, o nosso eu superior, né? Então a gente acha que aquilo tá errado, a gente tem uma ideia a respeito de algo, chega uma situação pra gente que mostra outra coisa e a gente não consegue soltar aquela ilusão que a gente tem na nossa mente, né? Então a gente não consegue aceitar aquilo que está na nossa frente. Resistência é não aceitação, né? E quando eu falo do eu superior, é porque toda vez que você entrega, né, que você solta a resistência, você está permitindo que o seu eu superior, né, essa parte sua iluminada, essa parte dentro de você que sabe a verdade a respeito de tudo, e você pode se conectar com ela a qualquer momento. Quando você solta a resistência, você entrega
né, essa situação para que essa parte dentro de você que tem o conhecimento de tudo, né, de todas as premissas envolvidas em uma cena, para que essa parte sua consiga resolver a questão, né? Porque quando a gente está mal, a gente está em resistência, a gente está com um sentimento negativo dentro da gente. E quando a gente está com esse sentimento negativo, a nossa mente fica em looping, né? Ela está ali entregue ao ego, aquela mente está dominada por julgamentos egóicos, né? E a gente só consegue encontrar 3 possibilidades de resolver, né? Já sentiram isso? Que a mente fica em looping, né? Você tá com uma paranoia a respeito de algo, sentindo medo normalmente, né? Ou culpa, ou uma sensação negativa. E a mente fica assim, aí você quer resolver aquilo, mas só aparece 3 possibilidades e as 3 possibilidades são horrorosas, né? Só que o que a gente tem que entender é que quando a gente solta essa resistência, e isso é uma resistência porque a gente está querendo resolver com o nosso ego, e o nosso ego é absolutamente limitado, né? Quando a gente solta as rédeas, né? Quando a gente solta a resistência, a resolução da questão aparece. Tá? A gente tem que soltar o controle. Resistência é igual a controle. Resistência significa meu ego, meu umbiguinho absolutamente ilimitado de indivíduo, cheio de crenças e barreiras mentais. Eu acho que eu sei o que é melhor para mim e para todo mundo. Tá? E não é verdade. Você não sabe. Assim como muita coisa eu também não sei. E eu entrego. Quando eu não sei, eu me deparo com uma situação que eu não sei resolver, eu entrego, tá? O eu superior deu uma piscada na luz aqui, vocês viram? Pois é. Eu lembro que ano passado eu fiz um vídeo, né, falando sobre, antes das eleições, né, com a questão do movimento do ele e não, né, que era um movimento de resistência. E eu alertei muitas pessoas sobre isso, porque elas estavam dando, na verdade, poder para aquilo que elas temiam. Toda vez que você vai contra algo e vai contra algo com muita energia, você está sustentando aquela ideia. E você está tornando aquela ideia a qual você resiste cada vez mais forte. Tá entendendo? Então, eu sei que é muito difícil de entender isso. Mas esse é um videozinho curtinho que eu tô fazendo, a gente pode falar mais sobre isso em outros vídeos. Mas é só para que você entenda que o caminho não é o da resistência, né? Que nem com doenças, né? A luta contra determinada doença, né? A guerra. Não, né? Tem um aviso ali, tem algo, essa doença está te trazendo um aviso, te mostrando que você tem que mudar alguma coisa dentro de você, né? Então Jung falava muito sobre isso, né? Não sou eu que me curo, né, da doença, é a doença que me cura de algo. É lindo isso, porque é verdade, né? Se a gente abraçar essa ideia e entender o que a gente está, ao que a gente está resistindo, a gente às vezes consegue transcender essa questão física, né? Essa doença. Que mais que eu posso falar para vocês? Eu escrevi um texto aqui sobre isso. É um texto gigante, na verdade, de uma aula, mas eu tô lendo algumas questões, algumas coisinhas sobre a resistência para você. Resistir significa insistir na crença em uma ilusão. Como todas as ilusões estão em oposição à verdade, toda resistência causa dor. A resistência causa dor porque precisamos voltar para a harmonia. Nós estamos em desequilíbrio quando resistimos. Então a gente precisa sentir essa dor para que doa. A gente falar, não posso dar mais um passo, porque dói. Então o caminho não é esse, certo? A dor está me mostrando que o caminho não é esse, que tem resistência aqui. Então eu tenho que dar uns passos para trás. Não é este o lugar, não é para este lugar que eu devo ir, ok? A resistência causa dor porque precisamos voltar para a harmonia. E a única forma que um ser, né, inconsciente tem de encontrar a verdade é voltar ao seu centro, né? Então a única forma que ele tem de voltar à verdade é por meio da dor, né? A única forma que ele tem de voltar ao equilíbrio, à harmonia, né? A integração que aquela mensagem está te trazendo. Não foge da coisa, né? Integra, né? Aceita
não resistência é a aceitação, tá? É isso, né? Pare de se rebelar contra, né? Madre Teresa de Calcutá falava muito sobre isso, né? Eu lembro que tinha uma vez convidaram Madre Teresa para participar de uma passeata, né? Contra a guerra, né? E ela falou assim, olha, me desculpa, mas eu não vou participar. Quando vocês fizerem uma passeata a favor da paz, isso me interessa, estarei com vocês. Agora, contra algo, não, estou fora. Tá bem, minha gente? Isso é um videozinho pequeno, falando um pouquinho sobre a resistência e o quanto resistir faz mal. Na verdade, o quanto resistir traz sofrimento para nossa vida, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.